não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Aqui tem uma pergunta muitíssimo oportuna do Eduardo Ribeiro. Ele diz: estou embasbacado até agora com a incrível jumentice desse senhor que outrora respeitava, René Descartes. Se de fato ele acreditava que a transubstanciação era apenas decorrente do processo digestivo, ou digestório, logo é razoável pressupor que, para além de um fingido, farsante impostor de curador, Descartes era uma pobre vítima do demônio, com quem teve uma experiência pessoal traumatizante. Sim, aqueles famosos 3 sonhos. Não só do ponto de vista do senso comum, como também de uma perspectiva esotérica, subliminar mais profunda. Perfeito. Chega inclusive a cogitar a possibilidade do referido filósofo não ter sido, em algum grau de subconsciência, possuído. Estou certo de que ele, entretanto, prestou seu papel de office boy filosófico dos mais vulgares dentro da história do satanismo. Perfeito. Dentro desse quadro, o sujeito aparentemente genial e inteligente ter sido facilmente cooptado para a servidão do maligno, sendo que o equivalente ao contador que lava o dinheiro sujo de um chefe bilhardário, fico estarrecido e preocupado com a possibilidade de que eu, assim como muitos outros, não sejamos geniais e brilhantes sermos vítimas do maligno. Olha, essa preocupação é inteiramente injusta, tá certo? Porque, veja, o sumiço da perspectiva espiritual é também o sumiço do diabo, tá certo? E a pergunta é muito oportuna, não só por causa deste caso que nós estamos examinando, onde nós vemos que no começo da modernidade existe um processo geral de ocultação, porque não se trata de combater doutrinas, de enfrentar doutrinas, tá certo? Mas de, mediante um conjunto de artifícios, torná-las mentalmente inacessíveis. Quer dizer, é uma cegueira planejada. É como na história do José J. Veiga, colocar tabiques, né? Aquela cidade do interior que é invadida por uma firma, começa a coloca um tabique aqui, outro ali, outro ali, outro ali, daqui a pouco ninguém enxerga mais nada. Né? Então é um processo mais ou menos desse tipo. Né? Então a pergunta é oportuna também para mim pessoalmente, porque eu estou lendo um livro, um dos livros mais impressionantes que eu li na minha vida, que é o romance do escritor americano Hubert Selby Jr., um gênio absoluto da ficção. Gênio. É um sujeito que teve uma vida das mais miseráveis. Ele, no começo da vida, ele tentou entrar para a Marinha, entrou para a Marinha Mercante, mas ficou 2 anos, pegou uma tuberculose, daí da tuberculose voltou para casa e teve que ficar lá deitado anos a fio. Depois começou a ingerir drogas, ficou viciado, desgraçou a vida dele completamente e tardiamente ele conseguiu se curar, se levantar, começou a escrever um livro que mostra uma compreensão muito profunda do processo demoníaco na vida. E ele, o romance dele, o único que eu li até agora, falta 10 páginas para eu acabar o livro, mas esqueci em casa, eu pretendia terminar na viagem aqui, não consegui, mas falta só 10 páginas, já deu para entender o que vai dar. Então, o livro é sobre a inviabilidade, a incapacidade, a quase impossibilidade de a sociedade moderna lidar com o caso, não de possessão demoníaca, mas de obsessão demoníaca. Quer dizer, quando há possessão, há uma manifestação exterior, é visível. Mas no caso da obsessão demoníaca, não, é difícil você distinguir a obsessão demoníaca de uma neurose, de uma psicose, uma coisa assim. E o personagem, que se chama Harry White, ele é obviamente vítima de uma obsessão demoníaca. Eu vou contar um pedaço da história com o risco de estragar a leitura, mas
Harry White era um sujeito inteligente, uma pessoa normal, inteligente, não genial, mas de uma certa capacidade. Um bom filho, gostava muito do pai e da mãe, pessoa equilibrada, só que ele tinha uma mania, ele pensava muito na sua carreira, em subir na vida, então ele não queria se comprometer com mulher nenhuma, ele achava que iria atrasar a carreira dele. Então ele desenvolveu uma técnica de ele cantar mulheres casadas, levá-las para a cama, uma ou duas vezes no máximo, e depois desaparecer, deixá-las na mão. E assim foi fazendo lá a sua coleção de mulheres. Ele não ligava nem um pouco para elas, mas era um jeito bem apessoado, tinha uma boa conversa, né? Então comeu algumas dezenas de mulheres casadas, né? E assim vai. Só que com o tempo ele vai se dedicando a essa atividade cada vez mais, ele começa a chegar tarde no emprego. Tá certo? Então daí você fica torcendo para o cara, fala, pô, mas ele vai estar indo tão bem, ele vai desgraçar tudo por causa disso, então não é possível. Daí ele consegue equilibrar e continua subindo na carreira. Duas vezes o negócio fica periclitante e ele consegue escapar. Daí lá pelas tantas, quando ele já está um pouco cansado desse vício, ele conhece uma moça e se apaixona por ela, casa com ela, mulher maravilhosa, linda, etc. Os dois se amavam, então, e parece que está indo tudo bem. O chefe dele tinha aconselhado ele a casar, não, você precisa casar, constituir família, e por coincidência ele conhece a moça e casa e está indo tudo bem. Daí ele começa a subir mesmo na profissão, ele vira vice-presidente da empresa. E está lá no maior sucesso, mas ele continua com o negócio das mulheres, não consegue parar. Vai uma e outra, e outra, e outra, e ele... Só que agora ele controla melhor o negócio, ele consegue fazer rapidinho na hora do almoço, ou então depois do expediente. Então ele consegue mais ou menos equilibrar as coisas, mas é cada vez mais mulher. Tá? Daí ele começa, vamos dizer, a baixar de nível, começa a pegar umas mulheres cada vez mais brega, mais brega, mais brega. Né? E daí, a essa altura, o casamento dele começa a ficar mal parado. Embora ele amasse a mulher o amasse também, começa a dar tudo errado, porque ele não se comunica com ela. Né? Daí eles veem que o cara está com um problema e ele está com aquela tensão interior, ele começa a ter nojo dele mesmo, então não consegue mais transar com a mulher. E um dia ele tem uma explosão, ele está num jantar com os sócios dele lá, os caras de negócio, né? E de repente começa a gritar e dá um muro no prato. Né? Daí vem que alguma coisa não está legal com ele e manda ele para o psiquiatra. O psiquiatra passa longe da história, começa a achar que é um problema de repressão sexual, pergunta, não, você, sua mãe, seu pai pegaram você se masturbando, você tem algum trauma? Você fala, não tem nada disso. Começa a ver todos aqueles problemas da repressão sexual. E evidentemente o tratamento não funciona para absolutamente nada. O cara continua fazendo a mesma coisa, só que ele não conta para o psiquiatra. Daí um dia ele entra num desses inferninhos e tal, e é assaltado, batem nele, mandam ele para o hospital. Né? Nessa altura a mulher dele já tinha ido embora para a casa da mãe, ela volta para cuidar do cara. Tá? E você vendo que, assim, ele não entende o que está se passando com ele. A mulher dele nem sabe. O médico menos ainda. Os colegas menos ainda. Quer dizer, todo mundo está passando longe. E você vê então a sociedade inteira falando, todos eles são incapazes de lidar com o problema. É evidente que isso não é um problema sexual, é evidente que isso é uma obsessão demoníaca. É? E a palavra demônio só aparece na página 228. Mas daí já está claro, fala, olha, o personagem ativo está por trás de tudo isso e ninguém está vendo. E quanto mais tentam ajudar o cara, mais ferram com a história, tá entendendo? E no fim eu estou vendo que vai dar uma merda federal ali no fim, né? Não sei como termina, mas até onde eu li, a coisa é absolutamente perfeita, 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 porque o personagem principal é o ausente, ele só está presente no título, chama de Demon, o demônio. Você vai lendo e no começo não sabe por que não tem demônio nenhum ali. Então o demônio está invisivelmente destruindo o cara, levando ele para o buraco, Você tomou assinatura com ele e falou, não, esse aí eu não perdoo. E não aparece o demônio e nem Deus. Só aparece a sociedade humana, tá vendo? Desse mundo horizontal e plano. Né? Então isso quer dizer que a sociedade inteira ela se tornou inerme perante essas coisas, ela é indefesa. Você vê que qualquer explicação do que quer que seja por fatores divinos ou demoníacos não tem
viabilidade prática na vida atual. Você vai, mesmo que você saiba que é uma ação demoníaca, você vai ter que achar uma outra explicação, porque essa não vai parecer verossímil para as pessoas, né? Então, se não é verossímil para ninguém, de quanto tempo você consegue continuar acreditando numa coisa que ninguém acredita e que ninguém vê? É difícil isso, é? Então, você mesmo acaba se tornando indefeso para todos os fatores invisíveis de ordem espiritual que são, no entanto, determinantes na conduta humana, né? Então, a capacidade de representar a presença demoníaca na ação ficcional, a ação romanesca, tem dois escritores que são, alguns escritores são especialistas nisso, Dostoiévski, François Mauriac, Georges Bernanos, mas este Hubert Shelby, olha, é um ás. Tá certo? Talvez seja o que melhor lidou com o assunto, porque o demônio está absolutamente invisível, né? E a maior parte das ações, nada tem de sinistro. Ao contrário, ele descreve, né, como o cara está progredindo no emprego, como o casamento dele está indo bem, nasce o filhinho, ele compra uma casa bonita e tudo mais. E você fica torcendo para a vida do desgraçado dar certo, está entendendo? Porque não tem nada para dar errado, está entendendo? Só tem esse fator invisível. Então, nesse sentido, todos nós nos tornamos vulneráveis. Tá certo? Justamente porque nós tentamos buscar, vamos dizer, dentro de nós, mas no sentido do ego ou da nossa psique. Eu digo, bom, é um fator invisível, portanto não é corporal, mas não é seu, não é você. É uma outra coisa. É uma força adversa, inimiga, que tomou assinatura com você e quer te destruir. Quer acabar com você. E se em volta ninguém sabe daquilo, então ninguém vai poder te ajudar. Então quer dizer que a cultura moderna, né, ela realiza aquele negócio de que o demônio se torna, finge que não existe, e quanto mais ele finge que não existe, ele mais eficaz ele é. Tem muitas coisas na nossa personalidade, nas nossas ações, que você pode contar, é ação demoníaca mesmo. Agora, quando você vê a coisa do ponto de vista religioso, você vai falar com o padre, pastor protestante, etc., eles também vão errar. Porque realmente a maioria não entende esse processo. Você veja o bispo Macedo. Começou aí exorcizando. Você quer brincar de exorcismo? Você pensa que exorcismo é brincadeira? Não exorcismo para qualquer um. Ele tanto expulsou os demônios que os demônios saíram da plateia e entraram nele. Hoje está na cara que o homem não é uma possessão, é uma obsessão. Possessão, a pessoa, né, fala com voz diferente, tem chilique, tem essas coisas, age, né, é uma coisa manifesta. Mas a obsessão não. A obsessão parece tudo normal e a desgraça, a tragédia está assim, construindo dia após dia. Você vê esse homem que depois de tanto exorcizar, expulsar a mão de demônio, né? Então, os demônios entraram no exorcista, tá entendendo? E tomaram conta dele para valer, e agora o homem está aí já pregando a santidade do aborto, né? Então, ele não está louco, clinicamente falando, né? Mas ele está, obviamente, sob uma obsessão demoníaca. Tá certo? Então nós vemos o personagem invisível agindo aqui através de pessoas humanas, que continuam parecendo normais, às vezes parece até mais normal. Isso quer dizer que faz parte do processo da ação invisível. Agora, historicamente, nós estamos vendo essa ação invisível através dessas mensagens subliminares colocadas na filosofia no início da modernidade. Então isso é a ação demoníaca, sem sombra de dúvida. E você vê, o sujeito que está sob obsessão demoníaca, ele escapa, vamos dizer, da moralidade comum. Porque ele, de fato, parcialmente não é mais responsável por seus atos. Mas, ao mesmo tempo, você não vai dizer, não, ele não tem a desculpa da loucura, porque ele está aparentemente normal. Então, isso quer dizer que a sociedade, em geral, por ser
materialista, pragmatista, etc., não sabe lidar com isso. E o pessoal religioso também não sabe. Porque vai sempre olhar essas coisas desde o ponto de vista moral. Eu digo, mas que moralidade, negativa ou positiva, existe numa ação que é cometida sem passar pela vontade do sujeito? Você vê no livro, muitas vezes, ele de repente ele descobre que ele está na cama com outra mulher, ele diz, o que eu estou fazendo aqui? Ele não, tem hora que ele entra naquela premeditação maligna, mas tem hora que ele é levado a isso sem perceber. E assim, mais para dentro, ele começa a fazer outras transgressões, mas ele também entra nelas sem saber como entrou. Tá certo? Eu digo, isso não tem significado moral nenhum, isso não é você não está falando aí com um pecador, você está falando com um obsesso demoníaco, que é uma coisa completamente diferente. Então, você vê, a própria pressão do moralismo religioso impede de que essas coisas sejam colocadas com a verdadeira gravidade que elas têm. Não é isso? Então, é uma coisa assim, é patética, uma incapacidade patética. Eu sugiro que vocês leiam esse livro, The Demon, de Hubert Selby Jr. É uma obra-prima. E o que eu achei mais lindo nesse livro é o seguinte: ele usa uma técnica narrativa tradicional, não tem a ruptura do tempo, tem alguns monólogos interiores, mas bem curtinho, né? É um romance clássico, por assim dizer, com começo, meio e fim, né? E, não obstante, teve um efeito aqui brutal. As pessoas ficam realmente... Muita gente leu esse livro e diz, esse é o melhor romance que eu já li. É muito impressionante. E a gente vê que é um homem que conheceu... Você vê a cara do personagem, do autor, é um sujeito magro, todo ferrado. Você vê que é um sujeito que sofreu horrores na vida e que começou a entender como é que funciona, entendeu a mecânica do mal. Então... Olá, uma pergunta relacionada ao que você está falando. Diga. Paulo Tadeu pergunta por que alguns indivíduos estão mais vulneráveis à possessão que outros, ou será que a possessão é tão sutil que o sujeito está tão dominado que nem sequer consegue perceber o que se passa com ele? Não, aqui o Paulo Tadeu pergunta por que os indivíduos são mais vulneráveis que outros. Não sei. O demônio escolhe as suas vítimas de acordo com o critério dele. Nós não podemos saber. Não tem nenhum fator humano que possa predispor você a isso. Nada. Se fosse, então você poderia, vamos dizer, através da ação numa esfera humana, se precaver. Eu digo, mas você não pode. Isso, só Jesus Cristo expulsa demônio. Ninguém mais no mundo. Então, leiam os livros do padre Gabriel Amort. Ele vai te explicar direitinho. Ou o livro do Malachi Martin, que escreveu sobre os exorcismos. Essas coisas existem, elas são reais, altamente, vamos dizer, abundantemente documentadas. Agora, a tentativa de explicar por fatores humanos é tão impotente, né? E o livro exemplifica isso. Se você tratar aqui na esfera humana, eu digo, meu Deus do céu, aí é que você está ferrado mesmo. Quer dizer, se você tampou o céu, você também tampou o inferno. E você está dentro do círculo que o céu e o inferno estão ali, e estão agindo sobre você. E a ação ou divina ou demoníaca, ela transcende infinitamente a sua capacidade. Não tem explicação humana. Então, esse que é o problema. As pessoas, quando a cultura se fechou num círculo puramente terrestre, todo mundo ficou cego. Ninguém tem mais nada. Por quê? Porque você está fora da escala da realidade. Esse é o famoso tema do Eric Voegelin. Quer dizer, essa dimensão da transcendência, ela faz parte da estrutura da realidade. Se você tampou, você já está fora. É como você supor que só existe essa linha onde você está. É o negócio do sapo no fundo do poço. Entendeu? Então, a gente entender que a gente vive dentro da dimensão, vamos dizer, da infinitude, que a infinitude nos cerca. É uma coisa que, para a cultura moderna, onde as pessoas acreditam que elas têm... Chegam a ser idiotas que acreditam que têm um domínio racional da realidade. Né?
Então, é claro que houve uma fuga da realidade, uma rejeição da realidade, uma rejeição da infinitude, uma rejeição, vamos dizer, da abertura, uma rejeição do risco e a ilusão da segurança. Seja segurança intelectual, seja segurança social, seja segurança financeira, seja segurança física, qualquer coisa. Não há segurança. Hein? Quando diz nós somos criaturas mortais, não é que nós somos mortais na hora de morrer, nós somos mortais agora já. Hein? Então, quer dizer, não tem segurança, você tem que estar, vamos dizer, aberto e como é que se diz? Sua única proteção é o próprio Deus. Mesmo assim, Deus te protege contra a morte e fala, não. Ele determinou a sua morte. Você vai morrer mesmo. Então, vamos dizer, qual é a nossa esperança? É a imortalidade, a dimensão da imortalidade. E na dimensão da imortalidade, tudo aqui se torna enormemente pequeno. E aí que você está na dimensão do aberto mesmo. Não tem limite. Tá certo? Então, todo esse ciclo moderno criou esta, como diria o Antônio Gramsci, essa terrestrialização do pensamento, que é a mesma coisa que dizer estupidificação total. Você só pode ver um pedacinho da coisa, tá entendendo? E quando os fatores externos estão agindo sobre você, você vai teimosamente tentar buscar uma explicação humana, uma explicação na sua psique. Fala, não tem explicação psíquica nenhuma. O coitado do Harry White, não é a infância dele, não é complexo de infância, não é o pai, não é a mãe, não é nada. É uma outra coisa. E essa coisa é o demônio, que já está no título do livro. É isso. Então, eu não acho que haja pessoas mais vulneráveis. Né? Há pessoas, vamos dizer, que ignoram a sua vulnerabilidade. Isto sim é o perigo. Né? Nenhum de nós. Eu não posso dizer que eu seja menos vulnerável do que outras pessoas. Não, eu sei que eu sou vulnerável. Né? E por isto mesmo, eu não confio em mim, né? Para minha própria proteção contra o demônio. Eu não acredito em mim. Né? Também, vamos dizer, não fico brigando comigo por causa dos meus defeitos e pecados. Eu não conto comigo para me livrar dos meus defeitos e pecados. Eu conto com Deus. É Deus que vai me melhorar, não eu. Eu peço para Ele. Eu não faço nada. Eu peço para Ele. Né? Então, quando o ciclo moderno cria esta confiança do eu em si mesmo, bom, aí está preparado o terreno para que haja milhões de Harry Whites no mundo. Todos eles absolutamente indefesos. Então, esta certeza interna que o eu tem de si mesmo, eu digo, se Descartes tivesse aprofundado na consciência do ego, ele veria que ela não tem fundamento. Tá? O eu humano é uma coisa que como que está andando no ar. Não tem chão embaixo do pé, não tem nada. Né? Quer dizer, o fundamento dele está tão acima dele, tão acima, que a única coisa que você pode fazer é se abrir. A relação de abertura e gratidão é a única relação possível, é a única instalação na realidade. Por isso que eu sempre digo, os 10 mandamentos não são regras que você deve cumprir, são afirmações sobre a estrutura da realidade. Amar a Deus sobre todas as coisas é da natureza humana, é a estrutura humana. Né? Assim como se diz, a vaca dá leite, o passarinho voa, e o ser humano ama a Deus acima de todas as coisas. Se ele faz isso conscientemente ou inconscientemente, tanto faz, você está entendendo? Fazer conscientemente é melhor para nós. Mas este é o nosso destino. Nós existimos para isto. Né? E não há nenhuma outra garantia é possível e nem sequer necessária. Mais outra pergunta sobre isso. Vamos lá. José Melo pergunta, professor, não sei se entendi esta exposição sobre a possessão ou obsessão. Mas como distinguir uma obsessão sexual como esta do personagem de Hilbert e uma cerveja
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.